Olá! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre produto educacional. Às vezes, no final de uma pesquisa de desenvolvimento tecnológico, um mestrado profissional ou um doutorado profissional na área da educação, eh, se pede para um estudante, né, se pede para a pessoa que está realizando a pesquisa, no final desenvolver, né, o que se chama de um produto educacional, apresentar o desenvolvimento, né, e lançar, vamos dizer assim, um produto educacional. Um produto educacional ele surge sempre, né, a partir de uma pesquisa aplicada, ou seja, uma pesquisa que não tem só o objetivo de desenvolver, né, o conhecimento, ampliar o conhecimento que se tem sobre determinado fenômeno, mas também gerar um produto que vai ter uma aplicação social. Na verdade, até a pesquisa que é feita nesse sentido, né, pesquisa que a gente chama de desenvolvimento tecnológico, né, ela não tem a pretensão de ampliar o conhecimento, gerar conhecimentos novos, né? Esse tipo de pesquisa que gera conhecimentos novos é conhecido como pesquisa acadêmica, é uma pesquisa no seu sentido mais tradicional, né, do termo. Então é aquela pesquisa que vai ser teórica, que vai ter uma revisão bibliográfica ampla, que vai ter um referencial teórico também amplo, que vai ter uma coleta de dados, esses dados vão ser analisados e transformados, vamos dizer assim, em fenômenos que vão se traduzir então em resultados de pesquisa, né, e numa discussão teórica. Tá, isso acontece na pesquisa acadêmica. Na pesquisa aplicada, a gente até pode fazer uma coleta de dados para validar algum produto, né, ou para construir também um produto, a gente pode fazer essa coleta de dados, mas a gente não precisa, né, fazer uma discussão teórica tão aprofundada, né? O principal objetivo é gerar um produto, né, que facilite algum processo na nossa área de atuação. No caso, como a educação, esse produto deve ser um produto educacional. Então, né, pode ser nesse sentido de aperfeiçoamento de processos, pode ser uma inovação técnica, né, um produto ou uma tecnologia que vai melhorar a didática, né, que pode ser um dispositivo de avaliação do conhecimento. Então, pode ser várias coisas, na verdade. A gente vai ver alguns exemplos. A pesquisa aplicada, ela acontece no mestrado profissional, na área da educação, né? A gente está aqui na área da educação, então, mestrado profissional em ensino, né? Tá, aí tem várias denominações, né? Mas vamos ampliar, de modo mais amplo, vamos dizer que é o mestrado profissional na área da educação. Então, o mestrado profissional ele tem a exigência de que seja, no final, né, apresentado um produto educacional, assim como também no doutorado profissional. E a gente tem também projetos de iniciação tecnológica, que na verdade, né, é uma alternativa, né, que se encontrou para a iniciação científica. A iniciação científica ela já é mais tradicional, mas ela vem no sentido de desenvolver a teoria. Então são conhecimentos teóricos que são amplificados, né, vamos dizer assim. A iniciação tecnológica, então, é uma oportunidade para se trabalhar com estudantes do ensino, da educação básica, né, ensino fundamental e médio, e também com estudantes que estão no início do ensino superior, ou até no final do ensino superior mesmo, mas que ainda não estão em pós-graduação, não são ainda profissionais. Então, é uma iniciação tecnológica, um projeto que vai desenvolver alguma tecnologia com estudantes da educação básica ou também do ensino superior, mas que não são tão experientes em pesquisa. Então, por isso o nome iniciação, né? Iniciação tecnológica. Bom, o que pode ser um produto educacional, né? Essa é uma pergunta muito comum. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Um repositório de materiais didáticos, como um blog, por exemplo, né? Então, se pode montar um blog, um canal de vídeos, então a gente pode montar né? Hoje em dia a gente tem várias plataformas onde a gente pode divulgar vídeos, né? Publicar vídeos, e a gente pode desenvolver esse canal e publicar uma série de vídeos sobre física, sobre geografia, sobre matemática, enfim, sobre a área, né, sobre a área que o professor atua. Então, pode ser uma alternativa também. Um material manipulável, né, que o professor desenvolva, né, ainda que possa ter ajuda né, enfim, de outro profissional que possa fazer fisicamente, né, esse material, mas o professor ele pode, né, elaborar, participar de todo o projeto, enfim, e criar no sentido pedagógico, né, esse material manipulável. Pode ser um produto educacional. Um documentário também, né, hoje em dia a edição de vídeo, né, para a gente fazer um vídeo e editar um vídeo, hoje em dia isso está mais facilitado, está ao alcance
das pessoas fazerem documentário, por exemplo, né? Claro que tem que ter algum conhecimento de edição de vídeos, algum conhecimento de informática, mas é uma alternativa também o documentário. Por exemplo, na área de história, né? É muito interessante fazer documentários de história. O professor que pretende, tem intenção de fazer um documentário, ele pode, por exemplo, né, fazer um mestrado profissional, um doutorado profissional e desenvolver ao longo do curso, né, um documentário. Uma sequência didática, né, também, enfim, né, um material que apresente uma sequência de planos de aula, ou também uma apostila, também pode ser, né. Todos esses materiais que eu estou colocando aqui são alguns exemplos apenas. É claro que são várias as possibilidades, tem muito mais coisa que é possível de se desenvolver, mas aqui são alguns exemplos para se começar a pensar, assim, né, que tipo de produto educacional eu posso desenvolver. Então aqui estão alguns exemplos, né. Bom, o que a gente deve levar em consideração quando a gente vai propor, né, um produto educacional, né? Por exemplo, né, para um orientador, né, então do mestrado, do doutorado ou da iniciação tecnológica, né, qual o produto, o que escolher para investir tempo aí, né, na elaboração de produto educacional. Então a gente deve levar várias coisas em consideração. Por exemplo, as experiências de estudo, né, é muito mais fácil fazer obviamente, né, muito mais fácil fazer um produto de algo que, né, sobre um assunto que tu conhece muito. Então levar isso em consideração. A área, né, de formação, essas coisas, né, experiência de estudo. Experiências ou necessidades do trabalho. Então, por exemplo, o professor que já trabalha numa escola, ele percebe, né, a dificuldade dos alunos em determinado conhecimento, com determinado conteúdo, ou então dificuldades de explicar teoricamente um assunto que seria muito melhor ter um outro tipo de material. Então, essas necessidades que vêm da prática docente, né, ou seja, do trabalho mesmo, né, na área da educação, também devem ser levadas em consideração. Repara que eu estou comentando aqui que é para ser levado em consideração, não quer dizer que isso tenha que determinar, que isso tenha que realmente ser uma forma de decidir, né, um critério para decidir se vai ou não fazer um determinado produto educacional. São coisas que a gente deve pensar, né? Tem experiências da minha área de trabalho que fizeram ver a necessidade de algum produto, alguma coisa que não tinha lá no momento e que agora eu acho que eu posso desenvolver. Então é nesse sentido, né, para se questionar. Aspirações de estudos e trabalhos futuros. Então, desenvolver um produto que possa ser utilizado depois, né? Ou então que possa pelo menos dar base, suporte para se estudar ele com mais profundidade e aí desenvolver no futuro um produto, né? Mas, então, eu acho que é interessante a gente pensar, né? Produtos que principalmente possam ser replicados, né? Coisas que a gente possa divulgar e que outros professores também podem fazer e que também o próprio pesquisador, professor aí que está desenvolvendo o produto também possa utilizar depois do curso, para que não morra, né, ali o material no final do curso, né? Para que não seja meramente para concluir o curso, né? As linhas de pesquisa do orientador, né? Porque muitas vezes o orientador não vai conseguir te ajudar se for uma coisa que ele não tem nenhuma experiência, que ele nunca fez, né? Pelo menos sobre algum aspecto, né? Sobre algum aspecto. Por exemplo, né? Ou ele vai entender da metodologia, ou o orientador vai entender da tecnologia que tu quer desenvolver, ou até da área de estudo mesmo, né? Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, né? Então vamos supor que a gente tem aí um professor de história e ele pretende fazer mestrado profissional e o produto educacional que ele quer fazer é um documentário, né? Bom, na hora dele procurar o orientador, então o orientador ele tem que ser ou alguém da história que conhece conteúdo sobre o qual ele quer né, comentar no vídeo, né, no documentário, ou então alguém que entenda de vídeos, de produção de vídeos, e aí não necessariamente ele precisa entender da parte histórica, né, porque isso também pode ter um co-orientador que vai entender dessa parte, né, ou o próprio autor do documentário, o próprio estudante também pode entender muito daquilo, né, mas sobre algum aspecto o orientador tem que conseguir te ajudar. Então, né, pensar também na linha de pesquisa do orientador, né? Bom, de que forma ele vai poder me ajudar? Então, esse é um dos fatores que tem que ser levados em conta. E a contribuição tecnológica, ou seja, vou seguir o mesmo exemplo, na linha do mesmo exemplo, né? Se a gente tem um documentário, né, histórico que a gente quer né, construir, então a gente precisa dar uma olhada, dar uma investigada, o que existe sobre o mesmo assunto, né, em termos de documentário,
e qual a necessidade de se fazer um novo documentário sobre aquele assunto, né? Será que a gente precisa, enfim, né, contrapor aí narrativas de repente, ou então não tem nenhuma produção sobre aquele assunto específico, então a primeira vai ser da própria pessoa que está se propondo a fazer esse documentário, então é uma justificativa também, né? Então pensar, né, nessas coisas. Então esses aqui são fatores, né? Esses aqui são alguns fatores, na verdade, para a gente levar em consideração se a gente está em dúvida, né, sobre o que fazer. Bom, então eu vou pensar na minha formação, vou pensar no meu trabalho, vou pensar o que eu quero fazer com esse produto depois, como ele vai me ser útil depois, né? Vou pensar também no conhecimento do orientador, nas linhas de pesquisa dele, né, como ele vai poder me ajudar, e também na contribuição tecnológica, né? Quer dizer, o que o meu trabalho, esse meu novo produto educacional tem a contribuir para o que já existe aí, né, de produto educacional já né, na mesma área, em língua portuguesa, né, se for o caso, aqui no Brasil e tal. Então é isso, né? Basicamente é isso. Até a próxima.